Olá, muito boa tarde para você, muito boa tarde para você que está sempre juntinho com a gente. O Pedro Mariano fica com o dedo na campainha pedindo para você abrir a porta da sua casa, o seu coração deixa a gente ficar juntinho nessa terça-feira, dia do seu direito. Sempre digo que é aquele dia que a gente aprende, né? Mas não adianta a gente falar, tá bom, eu sei como é que se faz, mas não coloca em prática, né? A gente tem que começar a mudar as nossas atitudes para mudar o nosso país. E quando a gente fala país, começa pela nossa casa, não é verdade? Bom, estou esperando a sua mensagem, a sua participação, porque hoje é dia de meter a boca no trombone, hein? E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Quero Meu Sorriso de Volta, aquele concurso muito legal que vai dar mais um implante para você, para recuperar sua autoestima, muito legal, né? E a gente já está acompanhando passo a passo a transformação da Dona Fátima. Dona Fátima, né, Gui? O Gui hoje foi cedinho acompanhar a primeira consulta da Dona Fátima aí, ela está muito feliz e a gente também. Bom, antes da gente falar sobre o nosso assunto de hoje, né, vamos à nossa mensagem. E a mensagem de Osho que diz o seguinte: sempre que houver alternativas, sempre que você tiver alguma escolha, tenha cuidado, mas preste muita atenção. Não escolha por aquilo que é conveniente, por aquilo que é confortável, pelo respeitável, porque aquilo que é socialmente aceitável, por aquela coisa que você acha honrosa. É muito fácil, né? Quando você tiver que fazer uma escolha, escolha aquilo que faz o seu coração vibrar. Escolha o que você gostaria de fazer, apesar de todas as consequências. E sabe por quê? Porque aqui, ó, dentro do seu coração, que está a sua intuição. E a sua intuição é sua alma, ligação direta com Deus. Não tem como errar. Se você estiver tranquilo nesse momento de escolha, escutando o seu coração, você não tem como errar. Fantástica essa mensagem, né? Porque muitas vezes a gente vai, não, aquilo é mais seguro para mim, aquilo é mais confortável, só que pode ser o caminho errado. Bom, falar em caminho errado ou caminho certo, muitas vezes a gente fica na dúvida, né, Luquinha? Se a gente consegue ou não um caminho para defender o nosso direito. Qual é o assunto de hoje? Boa tarde, Sol. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos colocar a boca no trombone e tirar todas as nossas dúvidas sobre os nossos direitos, os direitos do consumidor. Você sabe o que significa PROCON? Órgão de Proteção ao Consumidor. Não sei. O significado do PROCON eu não sei, mas na verdade é o órgão de defesa do consumidor. Eu sei que é um órgão, né, que atende o direito do consumidor, né? Você já acionou o PROCON alguma vez? Já. Não, nunca acionei. Nunca. Você já passou alguma situação de repente, se sentir injustiçado como consumidor? Ainda não. Eu cheguei para trocar mercadoria e a pessoa da loja não quis trocar. E o que você fez? Não fiz nada, fiquei na mão. Na hora de comprar, tudo bem, é fácil. Mas na hora de trocar é complicado. Sabe se existe algum tipo de mercadoria que você não pode trocar por lei? Eu acho que tudo é possível trocar. Eu sei que tu tem até 7 dias, né, pra trocar mercadoria munidos da nota fiscal, né? Tudo que você comprar e que apresentar defeito pode ser trocado. Não, o que eu saiba é que toda mercadoria que tem algum defeito, ela pode ser trocada, né? Será que você tá certo? A gente vai ver agora com a Solange. Com você, Sol. São tantas as dúvidas que a gente tem que aprender, né? Pois é, será que realmente a gente tem direito a trocar tudo aquilo? Você compra, por exemplo, um alimento. O alimento veio meio esquisito. Você pode trocar? Dia do seu direito, vamos conferir. Tem tanta coisa, a gente sempre volta nesse assunto, porque é tanta coisa que muda sempre e a gente precisa estar sempre bem informado. E ela está aqui para ajudar a gente hoje, Cecília Cubo, que é diretora do PROCON de Jacareí. Cecília, obrigada, a minha pequena e linda boneca japonesa. Obrigada pela sua participação. Eu ia fazer uma primeira pergunta, mas eu não vou conseguir, porque já tem gente ao vivo para falar com você, Cecília. Boa tarde, quem fala com a gente? Ana Paula? Ana Paula, eu vou pedir para você baixar o som da sua TV, minha linda, porque assim você escuta a gente melhor, tá bom? Pelo telefone. Obrigada. Pode fazer a sua pergunta. Então, Cecília, que eu tô vendo o seu programa, eu sou de Caraguatatuba. E eu fiz um plano da Nextel de 200 reais para São Paulo
para ver o que eles vão fazer. E já veio uma fatura, eu já falei para eles que eu não vou pagar enquanto eles não resolverem o meu problema. Então eu queria saber se eu devo ir no Procon, não procurar meus direitos, porque não tem como, eu nem estou usando. O chip veio para mim, nem abri. Sim. Porque eu fechei um contrato de 200 minutos, vem de 100 minutos para mim, não tem como eu pagar. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem esse contrato assinado? O contrato está comigo, está assinado. Está com você, né? Então vamos ver qual é a orientação, minha linda. Obrigada, um beijo para toda Caraguatatuba aí, Cecília. Boa tarde, Sol. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Ana Paula. Realmente, se você adquiriu no seu contrato, diz que é 200 minutos, deve ser feito aquilo que ela contratou. Então não deve pagar, deve discutir sim, deve procurar o Procon da sua cidade. Aliás, todos os consumidores estão de parabéns. Você abriu com chave de ouro o programa hoje. As pessoas sabem o que é o Procon, que é o órgão de defesa do consumidor. E deve sim procurar o Procon da sua cidade para fazer cumprir a oferta e o contrato que você assinou. O fato dela não pagar essa fatura, por exemplo, a operadora dessa telefonia pode incluir o nome dela no SPC Serasa? Olha, pelo que ela nos disse, ela está em análise, não é? Sim, a fatura sim. dela. Então, enquanto estiver em análise, enquanto não tiver uma definição final, o nome dela não deve ser inserido nos órgãos de proteção e defesa do crédito, porque ainda está em análise. Minha linda, é a seguinte, eu sou cliente número 1 do Procon aqui da minha cidade de São José dos Campos, sou cliente número 1 do Juizado de Pequenas Causas, eu não deixo barato mesmo. E vou te dizer o seguinte, eu sempre fui muito bem atendida e sempre resolvi as minhas questões quando eu procurei o Procon. Porque se você bater o martelo, realmente fizer isso, exercer o seu direito, não tem como o outro lado que está errado ganhar uma causa, tá? Então vai atrás do seu direito sim. Cecília, temos mais uma ligação, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala com a gente? É Elisângela. Oi, Li, tudo bom? Da onde você está falando, querida? Tudo bem, de São José dos Campos. Obrigada pela participação. Então, eu tô com um probleminha com um modem, né? De internet. Eu contratei há mais de um ano já. Inclusive hoje já liguei lá por várias vezes, passei a manhã toda, porque a gente tem que tirar o dia inteiro só para eles, né? Exatamente. E aí a moça me disse que o meu contrato vence dia 26 de novembro de 2012. Sim. Então, quer dizer, eu gostaria de cancelar antes, só que daí eu tenho uma multa contratual, né? Entendi. No caso, só que eu quero cancelar, porque desde quando foi feita a instalação, não funciona. Eu ligo lá para eles para reclamar, porque o sinal é muito ruim, ele não funciona. Ok, minha linda, vamos ver. O meu caso, um dos casos que eu ganhei foi justamente esse, porque eu também comprei um modem 3G, chicarro, não funcionava. A mesma situação dessa nossa amiga, fui ao Procon, não resolveu, fui ao Juizado de Pequenas Causas e eles tiveram ainda que me indenizar a respeito disso. É a única saída? É transtorno para Elisângela, né? Elisângela, configura-se pela prática da empresa a má prestação de serviço. Então, ela adquiriu para utilizar o modem, para poder fazer uso da internet e, pelo jeito, não consegue. Deve procurar, sim, o Procon da sua cidade e até as últimas. Posteriormente, se necessário, eles vão encaminhar para o Juizado Especial Civil, mas toda má prestação de serviço tem que ser reclamado. Se todos reclamassem, com certeza eles ofereciam um serviço melhor. Então, e essa questão da fidelidade, rapidinho, Luquinha, Elisângela, se você estiver prestando atenção, a fidelidade que está no contrato não é só do consumidor para a empresa, mas a empresa também que tem que prestar um serviço de fidelidade para o cliente, o que não está acontecendo. Foi aí que o Procon de São José dos Campos se pegou para poder quebrar o meu contrato com essa empresa de telefonia. Isso, a obrigação e os deveres são recíprocos, são mútuos. Então, ela contratou, a má prestação de serviço da empresa que ofereceu o serviço, realmente tem que haver reciprocidade, tanto nos direitos e também nos deveres. Minha linda, acabando falando nisso, corre no Procon e faz isso, você vai ver rapidinho você resolver a sua questão, tá? A gente vai fazer aquela paradinha, Cecília continua com a gente, atendendo você, já bastante ligação, mas a gente vai conferir agora as notícias da redação.
infelizmente a gente começa com uma má notícia. O hospital confirmou a morte cerebral do segundo torcedor após as brigas de domingo entre as torcidas do Palmeiras e do Corinthians. O palmeirense Guilherme Vinícius Giovanelli Moreira, de 19 anos, que estava com traumatismo no crânio, encontra-se com morte cerebral. Antes, ainda no domingo, havia sido confirmada a morte do estudante de engenharia André Alves, de 21 anos, que é irmão do atual vice-presidente da uniformizada Mancha Alviverde, banida dos estádios paulistas nesta segunda-feira, ao lado da torcida corintiana Gaviões da Fiel. A Polícia Civil foi até a sede da Gaviões da Fiel e da Mancha e outros 5 locais que não foram divulgados. Foi feita uma batida na manhã desta terça-feira. A polícia fez apreensão de computadores e também prendeu torcedores que estariam envolvidos no confronto entre as torcidas organizadas. Se é que a gente pode chamar de torcida, porque existe o torcedor, existe o vândalo e existe o bandido. Eu acho que, nesse caso, o vandalismo e a bandidagem é que imperaram na questão dessas 2 mortes, né? E a gente também tem uma triste notícia para São José dos Campos e toda a região. Morreu ontem, aos 55 anos, um médico ortopedista que já esteve aqui com a gente no Falando Nisso, Dr. Carlos Alberto Cury Faustino, que é de São José dos Campos, considerado um dos melhores especialistas em cirurgia de joelho do país. O médico estava na Bahia para participar de um congresso onde teria passado mal e sofrido um infarto dentro do hotel. O velório está acontecendo neste momento no crematório Parque das Flores, no Jardim Morumbi, zona sul aqui de São José dos Campos, e o enterro está marcado para as 5 horas da tarde no mesmo local. Nossos sentimentos para toda a família, os amigos aí, toda a equipe médica que sempre esteve junto também, com esse grande médico, esse grande ortopedista, e vai deixar saudade, com certeza. Ele foi um grande colaborador também aqui do Falando Nisso. Bom, vamos continuar nosso bate-papo sobre o seu direito de consumidor. Cecília Eico Cubo, que é diretora do Procon de Jacareí, aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Mas vamos mandar beijo, Pedrão? Um beijo para os meus filhos e para minha esposa Zélia. Baby, I will find